Daí, pessoal, pegar o pelego aqui, porque hoje está frio aqui para o Paraná, para ficar mais confortável para gravar esse tema para vocês. E hoje nós vamos falar sobre escrituração zootécnica na estação de parição. Eu estou fazendo um formato de vídeo diferente hoje, né? Vamos ver se dá certo esse formato. Se vocês gostarem, já coloca aqui nos comentários se você prefere esse formato de vídeo ou um formato de vídeo mais como aula, com slides, tá? A gente vai testando e vai achando o vídeo que vocês mais gostam, que vocês mais conseguem entender, né? Que vocês apreciam mais. Então hoje nós vamos falar sobre escrituração zootécnica de cordeiros, de matrizes, né? Toda a parte de escrituração zootécnica que vem na estação de parição. Vamos fazer esse vídeo como se fosse uma roda de conversa. Qualquer dúvida que vocês tiverem, coloquem aqui nos comentários, que eu vou estar respondendo, ou mesmo vão no Instagram, @infochip, que todo dia lá tem caixinha de perguntas, então é só vocês mandarem que eu respondo pelo Instagram mesmo, tá? Primeiro ponto que eu queria saber é, você acompanha de perto a estação de parição, né, porque a gente tem que fazer os manejos nos cordeiros, desde cor de umbigo, identificação, peso ao nascer, né? Visualizar também a matriz, ela está com uma boa produção de colostro, de leite, mas você anota esses dados. A anotação desses dados é muito importante para a tomada de decisão posteriormente do rebanho. Seja uma matriz que tem que ser descartada, deixa eu desligar aqui o WhatsApp para não atrapalhar o vídeo. Seja uma matriz que tenha que ser descartada ou um cordeiro que apresentou um desempenho tão melhor comparado aos outros que às vezes é interessante que a gente selecione ele para ficar no rebanho, seja como matriz ou seja como reprodutor, né, ou para venda posteriormente, um animal provado dentro do teu sistema de criação. O que não é registrado não pode ser melhorado. Então essa parte ela vem não apenas de a gente estar colocando dados por colocar. A gente está melhorando o nosso rebanho colocando esses dados, claro. Não é apenas colocar os dados, e sim posteriormente com os dados a gente tomar a decisão. Esses dados vão nos auxiliar a nossa tomada de decisão, correto? Então, hoje eu vou mostrar para vocês os principais pontos da escrituração zootécnica, né, nesse foco, no foco da estação de parição, né, que vão te ajudar a fazer uma seleção mais precisa e rigorosa dos teus animais, controlando o desempenho do rebanho e tomando uma decisão com base técnica, com base do seu rebanho. Beleza? Então, vamos para a aula, espero que vocês gostem, já curtem esse vídeo e se inscrevam no nosso canal. Primeiro, vamos dar uma breve introdução do porquê que a gente faz uma escrituração zootécnica, né? Por que não dá para a gente só... o cordeiro nasceu, a gente cura o umbigo, identificou, só coloca o número dele lá e é isso, né? Primeiro que você não está sendo profissional fazendo isso, né? Você não está querendo ganhar lucro com a ovinocultura, porque se você quisesse, você estaria fazendo o correto, selecionando os bons animais, vendendo para o frigorífico, para o abate, os animais que não desempenham tão bem, selecionando assim o seu rebanho e ele melhora cada vez mais. Você consegue índices cada vez melhores do seu rebanho. Então, se você quer lucro, o mínimo que a gente tem que fazer é a escrituração zootécnica. Na escrituração zootécnica, ela começa com a identificação dos animais, para a gente saber qual animal tem determinado histórico, dado, selecionando esses animais. Seja para abate, seja para seleção de matriz, reprodutor, seja para descarte. Correto? Então, se a gente quer melhorar nosso rebanho, a gente precisa fazer uma escrituração zootécnica. Cada parto, cada manejo, cada histórico é uma oportunidade de gerar dados valiosos para o seu rebanho. Você não está apenas acompanhando o nascimento, está construindo uma base da sua genética e da sua produtividade futura. Então, por exemplo, eu comecei o meu rebanho hoje, comprei 20 animais. Desses 20, 15 podem não se adaptar tão bem quanto esses 5 sobressalentes no meu rebanho. Então, claro que eu vou querer perpetuar a genética desses 5 animais que melhor desempenharam na minha propriedade e desses 15 animais. Eu não vou querer perpetuar a genética deles. Claro que, se a gente tem um reprodutor
que é muito bom, que desempenhou muito bem na minha propriedade, vai auxiliar esses cordeiros dessas 15 matrizes que não desempenharam tão bem a desempenharem melhor. E a gente vai selecionando esses animais. Mas voltando para o nosso tema. Quanto mais cedo você registra, mais confiável a informação. Né? Não adianta o cordeiro nasceu, eu deixar passar uma semana e daí pesar o cordeiro. Então o cordeiro nasceu com 3 quilos e depois ali ele está com 6 quilos, 7 quilos. Então você não vai saber o peso exato de nascimento desse cordeiro. Então o ideal é que a gente já realize tudo no dia. O cordeiro nasceu, faz os manejos, já cria os dados, né? Não que a gente crie, mas que a gente avalie quais são os dados. Então vai lá, pesa o cordeiro, identifica o cordeiro, avalia o ubre dessa matriz. Né? A matriz ela não pode estar com o ubre empedrado, porque senão ela não vai produzir leite suficiente para o cordeiro, ou nem vai produzir. Né? Mas isso é um tema para outro vídeo, porque o ubre da matriz estando empedrado ou não, né? Se ele está empedrado, primeiro que essa matriz nem devia ter entrado na estação de monta. Né? Isso vem de um planejamento pré-estação de monta, e não na estação de parição. Então a gente tem que ver o ubre da matriz antes, correto? Mas o que a gente deve anotar e o porquê? Primeiro é a data do parto, né? A data que esse cordeiro nasceu. Parece básico, simples, mas define tudo. A idade do desmame, o intervalo entre partos, a gestão da matriz, né? Também vai ajudar a planejar a estação de monta seguinte. É muito importante que a gente saiba a idade do parto, a idade de nascimento desse cordeiro para a gente comparar, principalmente o peso. A gente consegue saber o GMD desse animal fazendo uma conta simples, que é o peso 2. Então vamos dar o exemplo do peso ao desmame, menos o peso 1, dando o exemplo do peso ao nascer, mas pode ser, por exemplo, o peso ao desmame menos o peso da semana passada, por exemplo. Esse cordeiro foi pesado semana passada também, foi pesado hoje no desmame, tá? Vamos dar esse exemplo. Então o cordeiro nasceu com 3 quilos e agora no desmame ele está com 30 quilos. Então eu vou pegar o peso 2, 30 quilos, menos o peso 1, 3 quilos, dividido pelo intervalo de dias entre essas pesagens. Então, um desmame normalmente entre os 90 dias, divide por 90. Então vai dar 26 dividido por 90. Daí eu não estou com a calculadora aqui agora para fazer a conta para vocês, mas vai dar quanto esse cordeiro ganhou por dia. Então, fazendo essa conta, a gente consegue comparar com os outros cordeiros do lote. Então a gente consegue ver, por exemplo, um cordeiro que ganhou 400 gramas por dia, outro cordeiro que ganhou 300 gramas por dia e outro cordeiro que ganhou 200, 250 gramas por dia. O que melhor desempenhou foi o que ganhou 400 gramas por dia. Esse cordeiro, né, provavelmente ele é um dos melhores animais do lote e ele pode ser selecionado para matriz, para reprodutor, mas claro que tem outros aspectos que têm que ser avaliados também. Às vezes esse cordeiro que desempenhou menos, ele pode ter tido algum problema sanitário, alguma doença, ou mesmo não consegue disputar coxo com os animais maiores, ele tem que separar em lote, né? E por isso que ele não desempenhou tão bem comparado aos outros. Daí vai dar tomada de decisão do criador, ele tem que avaliar cada animal individualmente, tá? Mas, primeira parte da escrituração zootécnica é você colocar a data de parto desse cordeiro. A outra parte é o peso ao nascer. Ele vai indicar a vitalidade. Tem estudos que mostram que cordeiros abaixo de 3 quilos têm uma maior chance de mortalidade do que cordeiros com mais de 3 quilos. Então ele impacta na nutrição gestacional e potencial do ganho de peso desse cordeiro. Às vezes esse cordeiro não está com um peso tão bom porque essa matriz está desnutrida. Daí tem que ser avaliado a matriz. Ou mesmo matrizes mais velhas também acabam parindo cordeiros menores. Então, às vezes, essa matriz já está tendo mais velha, já está diminuindo os seus índices de produtividade, reprodutividade, e o ideal é que seja descartada. Tá? Então, é muito importante que a gente coloque também o peso ao nascer do cordeiro. O peso ao nascer ele é um dado que é muito importante para reprodutor e para matriz, porque influencia também no parto desse animal. Tá? Então, por exemplo, um reprodutor com peso ao nascer de 4 quilos, de 5 quilos, ele tem um alto peso ao nascer, e cobrindo esse reprodutor, por exemplo, com matrizes pequenas, com borregas,
pode influenciar no parto. Então, às vezes, essa borrega que não é tão grande ainda, não tem o peso adequado, a idade adequada, e o cordeiro é muito grande, essa matriz ela pode ter problemas de parto, distocias, né? Então, o peso nascer é muito importante que você tenha esse dado, até mesmo se você for registrar esse animal, que, como eu falei, ele é um índice que vai influenciar no histórico desse animal, nos partos desse animal, tá? O outro ponto é o sexo do cordeiro, né? Útil para o controle de desempenho por sexo. A gente consegue separar lote de macho e fêmea e normalmente o macho ele acaba ganhando maior peso, né, do que a fêmea. Claro, produção hormonal ela vai influenciar. E também estratégias de venda, né? Porque quanto mais cordeiros machos a gente tem, provavelmente são os cordeiros que a gente vai vender, né, pro abate, vai deixar alguns machos, claro, selecionados ali para reprodutores, os melhores machos, e a maioria das fêmeas normalmente a gente deixa para reposição ou a gente vende, né? As fêmeas dificilmente a gente vai mandar elas para abate, só se for, por exemplo, um cruzamento ali industrial ou se for um animal que desempenhou muito pouco comparado aos outros, um animal com alguma deficiência, daí a gente normalmente, né, vende esses animais também para o abate. Vigor desse cordeiro, né, é muito importante que a gente observe se ele levantou rápido, se ele buscou o teto, o ubre da matriz, mostrou força nas primeiras horas. O vigor também é muito importante, justamente por conta da tomada de decisão. Às vezes o vigor desse cordeiro não é bom e a gente tem que auxiliá-lo, né, para ele tomar o colostro o quanto antes, não ter risco ali de hipotermia, de quadros mais graves que podem levar ao óbito desse animal. O tipo de parto, simples, duplo, até mesmo triplo, que alguns animais têm, né? Partos múltiplos interferem no peso, né? Normalmente você vai ver um cordeiro que nasceu com peso muito bom e outro que nasceu com peso bem abaixo do esperado. Claro que às vezes acontece dos cordeiros nascerem com peso muito parecido, tá? Mas às vezes um cordeiro nasce muito mais pesado que o outro e esse outro cordeiro menor tem mais chance de mortalidade. Como eu falei, animais com menos de 3 quilos têm uma maior chance de mortalidade, requerem uma maior atenção, tá? Vai interferir também na habilidade materna. Algumas matrizes, elas dão foco todo num cordeiro e deixam outro cordeiro de lado. Isso acontece, claro, não é em todos os casos, mas às vezes pode vir a acontecer da matriz rejeitar um cordeiro e cuidar de outro. Então esse cordeiro precisa de uma atenção e também interfere na pressão de seleção, né? Às vezes a propriedade ela está selecionando animais de partos gemelares. Claro que antes da gente selecionar animais com partos gemelares tem aspectos mais importantes na seleção, como rusticidade, resistência à verminose, né? Então vai depender da seleção da propriedade. Às vezes rebanhos comerciais estão nesse ponto ainda de selecionar os animais que estão para serem mais adaptados ao seu sistema, já rebanhos de genética já estão com uma genética bem apurada, né? Já tem esses quesitos e estão selecionando aspectos mais fenotípicos, mais de parto gemelar. Então, vai depender de cada propriedade esse aspecto da seleção, tá? Necessidade de auxílio de parto, né? Anote se essa ovelha precisou de auxílio de parto ou não, né? Matrizes ali com repetidos auxílios, elas devem ser avaliadas para descarte, porque é uma matriz que está te dando muito trabalho, que às vezes pode levar o cordeiro ao óbito, né? Se a gente demorar muito para intervir, o cordeiro morre por hipóxia, né? Por falta de oxigênio no cérebro, então tem que cuidar bastante, tá? Normalmente matrizes muito pequenas acabam tendo, tem que auxiliar no parto, né? Porque ou cordeiros com problemas de distocia, às vezes estão virados, estão com a pata para trás, estão com a cabeça para trás, a gente precisa auxiliar também, mas o problema da distocia vai de um aspecto tanto do reprodutor, às vezes o reprodutor que tem um alto peso ao nascer, que acaba interferindo no peso, no tamanho desse cordeiro, e também no tamanho dessa matriz, né? Se você colocou uma matriz muito nova, com abaixo de 8 meses, ou que não está ali com 70% da média do peso do rebanho adulto, ela pode ter sim problemas de distocia de parto, né? Então tem que cuidar bastante nesse ponto. E também, né, tem alguns pontos que são muito importantes, que é a parte nutricional, matrizes gordas, um score entre 4 e 5,
tem também maiores problemas de parto. Como diz um amigo meu, músculo dilata, gordura não dilata. Então, o animal gordo tem dificuldade de parir. Tá? Então, é muito importante que a nutrição seja balanceada nesses animais, não querer um animal nem excessivamente magro e nem excessivamente gordo, porque pode te dar problema. E lembrando que borregas ali de primeira cria, ovelhas que têm dificuldade de parto, tendem a, tá? Não é exclusivo, mas elas tendem a ter maiores chances de rejeitarem o cordeiro. Então sempre tem que estar de olho nessa matriz, porque ela pode rejeitar o cordeiro após o parto, tá? Principalmente em partos mais estressantes. Agora falando sobre a habilidade materna, muito importante que a gente tenha essa escrituração também, né? As matrizes com habilidade materna reduzida, o ideal é que a gente descarte elas. Claro que quando é uma borrega de primeira cria, não leve essa habilidade materna em consideração, porque elas normalmente têm um maior estresse e isso pode interferir na habilidade materna delas na primeira cria, na primeira gestação, tá? Então, às vezes, no primeiro ano ali, na primeira aparição dela, ela não demonstrou uma habilidade materna boa, mas na segunda aparição, ela é uma ótima matriz, tem uma alta habilidade materna. Então, não leve o primeiro parto da matriz em consideração, tá? Isso tem que ser avaliado anualmente, tem que ter o histórico desse animal. Claro que se ele tiver repetidas vezes ali uma habilidade materna reduzida, o ideal é que se descarte essa matriz para não perpetuar, tá? Então a gente tem um gráfico, né, em uma escala, na verdade, de 1 a 5 da habilidade materna. 1 é uma matriz que rejeitou o cordeiro, então não limpou, se afastava, não permitia mamada, agressiva, dava cabeçada no cordeiro. Então, esse é um animal com habilidade materna 1. O animal 2, ele aceitou, mas com dificuldade, né? Então, tem pouca interação com o cordeiro, precisou de contenção para mamar, não lambia ou cuidava do cordeiro espontaneamente, então você teve que auxiliar. Então, esse animal seria com habilidade materna 2. Habilidade materna 3, cuidado parcial. Permitiu a mamada, limpou parcialmente o cordeiro, mostrou um vínculo fraco, né? Às vezes é aquela matriz que deixa o cordeiro, ele fica a passo sozinho, então o cordeiro vai atrás da matriz, então ela não tem um vínculo materno muito forte, mas é funcional. Então, essa é a ovelha com habilidade materna 3. Habilidade materna 4. Tem um bom comportamento materno, limpou bem o cordeiro, permitiu a mamada espontânea, atenta ao filhote e acompanha e vocaliza, né, para chamar esse cordeiro. Habilidade materna 5 é a melhor habilidade materna que tem. Lambeu imediatamente o cordeiro, estimulou e guiou o cordeiro para a teta, cuidou de forma ativa desse cordeiro e permaneceu próximo a ele. Tá? Essa é a melhor habilidade materna que a gente tem dentro de uma matriz no rebanho. Como registrar esses dados na prática? Você pode usar planilha. Aqui a gente tem uma planilha por Excel, que é a planilha InfoShip. Inclusive, ela está à venda no nosso link da biografia do Instagram. Fichas físicas, né? Caderno de campo. Ou mesmo aplicativos. A gente tem no mercado vários. O Pego, a Inova, tem também o Ovino Pro. Então, tem vários aplicativos de ovinocultura. Claro que eles têm um custo, né? Então, é um custo mensal, né? Por exemplo, a planilha do InfoShip era um custo único. Você paga e ela está no seu computador, nos seus arquivos, você não paga mais nada. E essa aqui, claro, também é um custo único, né? Só vai gastar mais quando for comprar outro caderno. Mas é muito importante que a gente tenha uma forma de colocar esses dados, tá? O importante é que seja constante e padronizado. Faça as anotações no máximo 24 horas após o manejo, seja o manejo de nascimento, mas é para você não se perder, né? Porque senão você acaba esquecendo algum dado. Crie um padrão de escala por vigor e habilidade materna, não necessariamente você precisa utilizar a escala que eu coloquei aqui, tá? Mas que funcione para o seu manejo, tá? Você pode adaptar do jeito que você quiser. E como que a gente usa esses dados depois? Então, a gente pode utilizar, como eu falei, selecionando matrizes e reprodutores dos animais que melhor desempenharam na sua propriedade, a avaliação reprodutiva e produtiva do lote, né? Então, a gente consegue comparar os melhores e os piores animais. Planejamento alimentar e sanitário, né? Então, os cordeiros maiores, os cordeiros mais velhos,
precisam de uma nutrição diferente aos cordeiros menores. Então, eles têm uma exigência alimentar diferente. E a mesma coisa a sanidade, né? Cordeiros mais novos, ali, vamos comparar de cordeiros e borregos, né? Ou de ovelhas. Ovelhas, por exemplo, não tem problema com coccidiose. Elas têm o protozoário, mas não apresentam o sinal clínico. Já cordeiros novos, principalmente na época ali entre transição primavera-verão, apresentam coccidiose, né? Claro que não todos, mas alguns do rebanho apresentam, e depende da propriedade também, de taxa de lotação, etc. Mas são categorias mais suscetíveis a terem problemas com coccidiose. Então, auxilia tanto no planejamento alimentar desses animais, como no planejamento sanitário. Escriturar é mais do que preencher um papel, né? É transformar observação em melhoria contínua do rebanho. E nessa saniparição, cada dado conta. Aqui foi uma breve aula, né, sobre a escrituração zootécnica de cordeiros. Se vocês querem um conteúdo mais aprofundado, nós temos o e-book sobre os manejos de ovinocultura que a gente realiza aqui na nossa propriedade. O link desse e-book está no nosso Instagram, mas eu vou deixar aqui na legenda do YouTube também. E já aproveita e curte esse vídeo e se inscreva no nosso canal. Assim você vai estar apoiando o nosso propósito, que é de profissionalizar os ovinocultores e, consequentemente, profissionalizar a ovinocultura e aumentar a renda de todos nós ovinocultores, né? Muito obrigado por vocês terem ficado até aqui e até a próxima.